Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês agora uma questão da UFT 2013.2, questão difícil, tá? É difícil porque não tem uma fórmula pronta para resolver, você tem que analisar algumas coisas, fazer alguns raciocínios interessantes, né? Ter alguma autonomia em relação à matemática, dominar um pouco o uso da matemática aí na resolução de questões de física, beleza? Mas se preocupa não que eu vou te mostrar tudinho aqui como funciona, ok? Mas antes disso, se você estiver estudando para a UFT, eu sugiro que você dê uma olhada na minha biblioteca de e-books, está disponível aqui, ó, o glauco.com.br. Lá você vai encontrar, a partir de 2019, para cada questão de física que caiu na prova da UFT, anulada ou não, 5 outras questões do mesmo assunto, com o mesmo grau de dificuldade, beleza? Além disso, a gente também fornece resumos para você estudar, a gente fornece os links para você encontrar a resolução das questões aqui no YouTube, aqui nesse canal, ok? E vale muito a pena estudar direcionado para o UFT. E as provas de 2006 até 2018, aliás, até 2014.2, que foi quando parou de ter vestibular para voltar depois só em 2019, a gente também fornece essas questões lá para você, compiladinhas lá, organizadas, nesse formato que você está vendo aí, para você resolver aí no seu tablet, ou para você imprimir, resolver e deixar elas separadinhas por questão lá, beleza? Então é isso, vamos à questão aqui, 2013.2, questão difícil, vamos lá. Olha só, um aspecto importante para o estudo da viabilidade de instalação de um gerador eólico é o potencial eólico. Vamos chamar esse potencial eólico de P, certo? De P. Esse parâmetro é definido como sendo a energia por unidade de tempo. Então ele já, olha só, se você for lendo com calma, você já vai perceber que ele disse que esse parâmetro é definido como sendo a energia por unidade de tempo. Então, ele já está dizendo como se calcula esse P. Esse P vai ser igual a quem? A energia por unidade de tempo, ou seja, a energia dividido por tempo, certo? De uma coluna de ar atravessando a área de secção de varredura das pás de um gerador eólico. Para um gerador, como o da figura, que possui pás de comprimento R minúsculo e uma torre de tamanho R maiúsculo, considerando que esteja inserido em uma região com fluxo de ar com velocidade V e densidade volumétrica do ar ρ constante, a expressão para o potencial eólico vai ser descrita por quem? Olha só, você tem que ficar atento porque esse potencial eólico ele vai ser definido por energia dividido por tempo. Mas energia de quê? Aí você pensa, o que o gerador eólico faz? Ele converte energia do movimento em energia elétrica. Então, essa energia que está sendo colocada aqui é uma energia cinética. Energia cinética de quem? Quem é que se movimenta no gerador eólico? Quem se movimenta no gerador eólico é o vento. Então, essa energia cinética é a energia cinética do ar em movimento. Como é que a gente determina a energia cinética? Aí a gente vem aqui, ó, a energia cinética é o produto da massa vezes o quadrado da velocidade dividido por 2. Então, eu vou precisar saber da massa desse ar em movimento, da velocidade desse ar, para poder encontrar a energia cinética e depois dividir pelo tempo. Mas eu preciso primeiro tentar visualizar como é que vai ser o desenho, né? Como é que a massa de quem que eu estou falando, né? Como é que vai ser isso? Aí a gente vai precisar observar o que é isso aqui, ó. Vou destacar aqui para você ver. A chave da resolução está aqui, ó. A coluna de ar atravessando a seção transversal de varredura das pás. Você precisa visualizar o que é isso. Essa coluna de ar que atravessa a seção de varredura das pás, ela possui uma massa e uma velocidade. Aí, para ilustrar melhor, eu vou ilustrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui você tem o gerador eólico, como você pode ver. Aqui as pás de raio R, tá vendo aqui, ó? E aí, o que seria essa coluna de ar que atravessa a área de secção de varredura? Seria essa coluna aqui, ó. Seria esse volume todo de ar que você vê aqui, ó. Glauco, mas o ar ele está se movimentando, ele não é um cilindro fixo como você está mostrando. O ar ele se movimenta de um lado para o outro. Sim, o ar se movimenta. Aí o que eu vou fazer aqui para ilustrar essa representação do movimento do ar? Você viu que ele diz que quer em função do tempo? Ele não diz que quer em função do tempo, mas ele quer em função do tempo porque ele fala que é energia por unidade de tempo. Então, o que eu faço é olhar essa coluna de ar que passa
pelas hélices do gerador em um intervalo de tempo t. Então, eu vou fixar aqui, ó, esse intervalo de tempo t, tá aqui, no qual a coluna de ar que vai passar por aí vai percorrer uma distância ΔS igual a d, que eu vou chamar de d essa distância. Certo? Com isso, essa coluna de ar que tem essa distância, digamos assim, ele vai andar, essa coluna de ar ela vai passar pelas hélices por um certo tempo, isso vai equivaler a uma determinada massa de ar que vai passar pelas hélices. A massa de ar é exatamente a massa desse volume de ar que está aqui nessa espécie de cilindro de ar que vai passar pelas hélices, certo? Aí esse cilindro de ar, ele vai ter uma determinada característica. Deixa eu fechar aqui esse cilindro, ó, assim, ó. Como é que eu vou determinar a massa desse cilindro de ar? Aí, para determinar a massa de um cilindro de ar, eu vou determinar assim. A massa do cilindro de ar é a densidade do cilindro de ar vezes o volume. O volume aí com V maiúsculo, certo? Agora, como é que eu faço para determinar o volume de um cilindro? Aí você precisa se lembrar, né, de que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura do cilindro, né? Aí, nesse caso, o que a gente observa aqui nessa figura? É que isso aqui, ó, é a área da base do cilindro. E a altura do cilindro vai corresponder exatamente a essa distância percorrida, que é o ΔS. Então, quando eu vou calcular esse volume do cilindro, ele vai ser a área vezes a altura, que é esse ΔS. Certo? E Glauco, mas espera aí. Aí o que é essa área? E o que é esse ΔS? Como é que eu vou fazer para descobrir? Bom, primeiramente a gente volta aqui na nossa questão original. O que a gente está querendo? Vamos fazer um esquema de resolução. O que eu estou procurando é uma maneira de calcular o potencial eólico. Para calcular o potencial eólico, eu vou precisar da energia cinética e do tempo. Para calcular a energia cinética, eu preciso da massa e da velocidade. A velocidade, né, já foi dito que tem uma velocidade aí, massa e velocidade, já está lá no desenho, vou tentar me livrar disso aí e vou tentar chegar na expressão que resolva o problema. Para calcular a massa, eu vou precisar do volume, né, e da densidade. Eu vou precisar do volume e da densidade. E para calcular a velocidade, eu vou precisar do ΔS e do tempo. Então, eu preciso ir em busca disso tudo. E para calcular esse rapaz aqui, ó, que é o volume, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar da área da base e vou precisar do ΔS, que é a altura do cilindro. Então, tudo vai começar buscando o valor da área da base, o valor do ΔS, substituindo aqui no volume, encontrando o volume, o ΔS aqui de novo. Com isso eu vou encontrar a massa. Com a massa eu encontro a energia cinética e com a energia cinética eu encontro o potencial eólico. Perceba que não é uma coisa fácil, né? Então, a gente está em que pé da resolução aqui? A gente está encontrando o volume. Mas para encontrar o volume eu vou precisar dessa área que está marcada em azul, que é essa mesma área que está marcada em verde aqui, ó. Como é que se calcula essa área? É a área de um cilindro. Ela é calculada como? Π vezes o raio elevado ao quadrado. E como é que se calcula esse ΔS que a gente está vendo aqui, ó? Esse ΔS é igual à velocidade V vezes o tempo. Por quê? Porque é um movimento uniforme. Velocidade vezes o tempo. Desse modo, eu vou calcular o volume como? Vai ser π vezes R ao quadrado, que é a área, vezes o ΔS, que é a velocidade, vezes o tempo. Esse é o valor do volume. E agora, Glauco, o que eu faço? Com o valor do volume, eu vou encontrar o valor de quem agora? Da massa. Quem vai ser a massa? A massa é a densidade vezes o volume. Densidade vezes o volume, esse volume que a gente já sabe qual é. Π, R ao quadrado, velocidade vezes o tempo. Certo? Tá aqui. Certo? Bom, quais são as grandezas que eu vou precisar deixar aí na resposta sem substituir? Observe aqui, ó, densidade, a altura da torre, que aparentemente eu não vou precisar, velocidade, gravidade e o raiozinho das hélices. Então, eu já tenho tudo
todos esses elementos aí pode ser que eu precise, menos o tempo. Nenhuma das alternativas aí tem o tempo, né? Então, nesse caso, eu já sei o valor da massa. Aí, além da massa, o que eu preciso? Bom, vamos voltar na nossa sequência. Com a massa e com a velocidade, eu vou calcular o valor de quem? Da energia cinética. Então, vamos lá calcular o valor da energia cinética. A energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Certo? Qual é o valor da massa? É esse valor que está aqui acima, ó. Isso aqui tudo é a massa. Então, vai entrar aqui, ó, nesse lugarzinho da massa aqui. Então, essa energia cinética vai ficar como? Energia cinética vai ser igual a π r ao quadrado v vezes o tempo t dividido, ou melhor, ainda falta vezes v ao quadrado, né? Dividido por 2. Esse é o valor da energia cinética. Aí não tem mais muito o que fazer. A única coisa que dá para fazer aqui é juntar esse V com esse V ao quadrado aqui, ó, que vai dar V ao cubo, né? Isso aqui vai dar V elevado ao cubo. Ok, já tenho o valor da energia cinética. E agora, a única coisa que me resta é fazer o quê? Volta lá, ó. Com a energia cinética, agora eu vou usar a equação que eu já havia mostrado aqui, ó, e vou calcular o potencial eólico, que é a minha resposta. Então, eu vou pegar agora o potencial eólico, vai ser igual a energia cinética dividido pelo tempo. Então, esse potencial eólico vai ser... A energia cinética está aí, vamos colocar aqui em cima. Eu vou colocar de azul. π vezes r ao quadrado vezes v ao cubo vezes o tempo dividido por 2. Botei muito imprensado aqui, né? Dividido por 2, certo? Aí, dividido pelo tempo. Aí, pessoal, quando eu botar esse dividido pelo tempo, o tempo vai vir aqui para o denominador. Você pode fazer essas continhas aí que você vai perceber que esse tempo vai vir para o denominador, certo? Então, esse é o nosso potencial eólico. π r ao quadrado, v ao cubo, vezes o tempo dividido por 2. Ok? E agora? Agora, aliás, faltou a densidade, né? Aqui, esqueci a densidade aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, esqueci de colocar aqui a densidade no lugar da massa. Aqui. Aqui não posso esquecer a densidade. Aí agora eu vou dividir por 2 pelo tempo, ó. Divido pelo tempo. E aí eu chego na expressão. Vou deixar ela marcada aqui de azul, ó. Potencial eólico vai ser densidade vezes π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a velocidade do vento elevado ao cubo dividido por 2. Certo? Então, esse é o potencial eólico que eu havia procurado. E aí, qual é a alternativa correta? Densidade, π r ao quadrado, v ao cubo sobre 2. A alternativa correta é a letra C. Beleza? Não é uma questão fácil, nem de longe, né? É uma questão difícil. Você precisa imaginar esse ar passando pelas hélices, essa massa de ar convertendo energia cinética em energia elétrica. Não é uma coisa fácil, é uma questão que envolve imaginação, criatividade, raciocínio, conhecimento de geometria espacial, conhecimento de hidrostática, conhecimento de cinemática. É uma questão super completa, super exigente, beleza? Se você achou difícil, significa que você sabe o que você está fazendo, porque ela de fato é difícil, beleza? Se você gostou da resolução, deixa aí sua curtida, segue o nosso canal, compartilha com o colega que está estudando. Não esquece de dar uma olhada lá na nossa biblioteca de e-books, mesmo que você não esteja estudando para o UFT. Compensa muito, porque você vai aprendendo os assuntos de maneira consistente, beleza? Então é isso, valeu galera e até a próxima.